Bem-vindos, aventureiros e mestres, ao Combeirinhos. Pegue seus dados, prepare o seu combo. A sua aventura começa agora. Fala, combeiro, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio de um especial One Shot. Hoje, trazendo para vocês o tema de Mortal Kombat. Então, trazemos aqui os combeirinhos com K, nossos combatentes que vão sofrer nas mãos de Shao Kahn. Quero ver muito fatality, quero ver pessoal dando especial, soltando fogo pela mão. Só o que não vale é ficar dando rasteira sem parar e dar finalização com gancho. Fora isso, tá valendo tudo. Beleza? Então quero conhecer, sem mais delongas, os nossos jogadores que estão aqui hoje para dar muito brutality. Começando com o Kaique. Beleza, Kaique? Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu vou jogar com o Clot, o meu feiticeiro de sangue aqui. E cara, eu tô ansioso pra ver qual que vai ser o primeiro fatality e quem vai tomar, né? Boa, boa. Tô ansioso pra ver também, pra descobrir. Também tô aqui com o Gabriel. Fala aí, Gabriel, beleza? Fala galera, Gabriel na área, eu tô aqui hoje, eu vou jogar com o Velcor. Ele é um vampiro, mas não aquele vampiro do Crepúsculo, né, cara? Pensa um vampiro bestial assim, com uma cara de Lord Voldemort, sem nariz. Ele é sinistro. Já assistiu... Ai, cara, aquela série de vampiros lá da Celine? Underworld? É Anjos da Noite em português. Anjos da Noite, isso daí. Tem um vampirão, no dos últimos lá, que é o ancião, que ele tem a forma de vampiro primordial, que é o que o Gabriel fez, cara. É isso. Eu vi na hora que eu vi a imagem, eu pensei nele. É esse, cara, é esse. E Vitor também, fala aí do seu personagem, o que você espera pra hoje. Fala, combeirinhos! Tudo bem com vocês? Vitor aqui para mais uma jogatina com os meus colegas aí de mesa, né? Hoje eu tô jogando com o Hesky, que é um assassino das sombras, a serviço de Shao Kahn, nativo da Exoterra. Então prontinho pra, bom, fazer o que os personagens de Mortal Kombat fazem de melhor, né? Fazer o sangue jorrar. É isso que ele faz. Ele é bom no que ele faz. Levar 30 socos, sangrar pra caramba e continuar de pé. Essa aqui é a realidade do Mortal Kombat. Quero deixar primeiro um aviso em relação à nossa narração. Se eu falar Outworld ou Exoterra, por favor entendam, é a mesma coisa. Assim como, por exemplo, Earthrealm, ou se eu falar o Reino da Terra, entendam como a mesma coisa, pelo amor de Deus. E é isso, vamos agora pros nossos recados então. Bom galera, eu só quero passar para lembrar vocês de seguir e dar 5 estrelas no Spotify. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve, dá o like. E também para seguir a gente no Instagram. Também lembrando que a gente tem uma comunidade no WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Os links todos estão na descrição. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar a gente, você pode fazer isso no Catarse. A gente tem uma meta atual de R$250 para ajudar a manter alguns custos básicos, como o backup dos episódios, os nossos livros de RPG, melhorar os equipamentos aqui dos integrantes do Combeirinhos e também as nossas ferramentas de edição. Apoiando a gente no Catarse, você recebe algumas recompensas, como por exemplo acesso aos nossos materiais autorais aqui do Combeirinhos, como o nosso livro Terras de Arcádia. E se você não pode nos apoiar, compartilha, que também ajuda demais. Eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, como o Jandré Rosim, o Joseph Oliveira e o Daniel Mestre. E também aos nossos parceiros que estão sempre aqui fazendo conteúdo com a gente, o Toca do Dragão e a Quackmire RPG. Vão lá galera, sigam eles. Se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, você vai gostar dos deles também. E é isso galera, agora chega de enrolação, vamos direto pro jogo. O céu de Outworld arde em um tom púrpura opressor, sob o bater de asas eterno da armada imortal. Milênios antes do primeiro torneio de Earthrealm, o Reino Dragão respira em uma ordem absoluta e impiedosa. Onaga, o grande Rei Dragão, herdeiro dos dragões ancestrais, possui uma ambição cega pela imortalidade e a conquista das 6 ferramentas celestiais, as Kamidogos. No entanto, enquanto seus olhares
vorazes e famintos por poder, miravam por apenas um alvo, Onaga não notava as serpentes que se rastejavam em sua própria corte. Enquanto Onaga se aproximava do domínio das Kamidogos, seu conselheiro de guerra acreditava que Outworld poderia dominar todos os demais reinos e unificá-los em um poder absoluto. Para o conselheiro, Onaga era lento e se tornara um estorvo para o avanço da Exoterra. Começava assim, o fim da Era de Onaga, orquestrada pelo seu próprio conselheiro, a quem ele tanto confiava. Shao Kahn era seu nome, o nome que estava prestes a marcar a história de todos os reinos. Era um tempo de unificação na Exoterra. A ordem prevalecia e a prosperidade era acompanhada de um preço: a submissão extrema ao imperador e sua força militar. Todos deviam seguir aos seus decretos e reconhecê-lo como dono da ordem. Isso não evitava algumas facções de buscarem seus próprios desejos e propósitos à margem da lei. Essa é a casta que vocês se encaixam. Deixaram para trás suas origens para servir a um objetivo maior: ego e prosperidade. Enquanto Onaga domina a Exoterra, vocês fazem serviços sujos para Shao Kahn, a sombra das leis. Vocês são um grupo que trabalham para o Shao Kahn às escondidas. Tudo que é preciso ser feito para que a vontade dele se estabeleça e se prevaleça, de modo que o próprio rei não saiba, ele convoca vocês sempre. Às margens da montanha de Lei Shan, em um abandonado templo, mercenários e ladrões encontraram um refúgio, um lugar para chamar de esconderijo, conhecido como Templo dos Ossos. Enquanto alguns treinam, outros se embebedam, e vocês estão ali reunidos no grande Templo dos Ossos. Esse é o lugar que vocês chamam de lar. É um lugar onde vocês fazem contatos com ladrões, com assassinos. É um lugar onde vocês têm uma arena disponível para treinar. Vocês formam uma espécie de comunidade de pessoas à margem da lei do rei Onaga, mas somente vocês três fazem parte dessa armada secreta de Shao Kahn. Velcor e Hesk. Vocês estão sentados numa arquibancada feita de pedra. Uma pedra rochosa, dura e empoeirada, enquanto alguns outros membros dessa guilda também estão sentados assistindo Clot em uma batalha, um amistoso ou um treino contra um Shokan na arena. Hesk, pode começar você descrevendo o seu personagem, a sua aparência e o que você está fazendo enquanto você assiste. Bom, o Hesk, o nome dele ninguém sabe pronunciar ao certo, né? Sempre que ele vai falar o próprio nome, ele faz como se fosse um som, um sopro ou alguma coisa dessa forma, de forma que sempre dá uma sonoridade diferente a cada vez que ele fala. Hesk, ele é uma figura sombria. Ele traz aquelas vestes típicas da Exoterra, como se fosse uma espécie de ninja de combate com kimonos, mas o peitoral dele é revestido com uma armadura de couro que cobre todo o peitoral, uma capa negra nas costas e um capuz que deixa a face dele completamente oculta. Só o que se pode ver são os olhos dele que brilham com um brilho frio e branco. Cobrindo o nariz e o maxilar dele tem uma máscara de caveira dourada, como se fosse algo que faz parte do próprio corpo dele. Não dá pra você entender exatamente se é parte dele ou é um tipo de armadura que ele usa para proteger o rosto. As vestes dele todas negras, escuras, e parece que a própria luz é absorvida onde ele tá, de forma que as sombras que contornam e entornam o Hesk, ela meio que começa a sibilar e dançar
ao redor dele, como se ela fosse viva. Ele tem uma adaga na cintura de obsidiana muito, muito negra. Parece que ela absorve a luz completamente, como se fosse um vácuo no espaço. E ele olha pro Velcor nesse momento, enquanto o Clot tá combatendo essa criatura, né? E ele fala pro Velcor: 10 peças que o Clot acaba com ele em 2 movimentos. Quando o Hist, vamos chamar ele assim, se aproxima do Velcor, ele é o único cara, na real, que se aproxima do Velcor. É como se toda a arena tivesse afastada dele. O Velcor, ele permanece assim, parado, como uma estátua imóvel, assim, entre as sombras das arquibancadas superiores. E ele olha toda a multidão, assim, que tá gritando, né? Torcendo pelas pessoas. E todo mundo longe. E as luzes avermelhadas tocam, assim, a pele acinzentada dele, pálida. Revelam os músculos dele, que são todos rasgados. Ele tem um corpo muito forte. Um corpo de predador, veias pulsando. Enormes asas coriáceas que saem das costas dele. Estão parcialmente fechadas, dobradas como as de um morcego colossal. E vocês percebem pequenos rasgos naturais que marcam as membranas escuras. Você vê testemunhas silenciosas de incontáveis batalhas ao longo dos séculos. Os olhos dele são completamente negros e ele acompanha cada movimento da arena, sem mostrar nenhum tipo de emoção. Ele carrega um rosto dele, um ar monstruoso, uma presença perturbadora. Não tem nariz, dentes muito afiados, orelhas pontudas, pele cinzentada, careca, mas ao mesmo tempo uns traços finos e aristocráticos, como se fosse deformado, e ao mesmo tempo com uma beleza meio monstruosa. Quando ele se aproxima assim do Velcor, o Velcor repousa a mão sobre aquela mesa de pedra, né, sobre aquela bancada de pedra, e fala: você sabe apostar bem as suas moedas. Obviamente, o Clot já venceu essa luta. No momento em que os pés dele tocaram a arena. Enquanto isso, na arena, de fato, a performance de Clot comparado a daquele grande Shokan de pele acinzentada, é notável a diferença da habilidade. Clot leva a maior vantagem contra o gigante de 4 braços. Clot, descreve seu personagem. Clot, ele é um exoterrano, que seria como um humano, né? Ele veste um capuz vermelho escuro, meio rústico assim. O que chama mais atenção na roupa dele é um colar de bronze que ele usa com espinhos ao redor do pescoço. Ele tá sempre com um sorriso meio cínico e frio no rosto. Ele tem um corpo bem musculoso, apesar de ser mais um feiticeiro. Ele é um feiticeiro de combate. Ele tem várias cicatrizes antigas. Ele tem várias ataduras daquelas de lutador marcial nos braços, além de algumas tiras de couro pela roupa também. E muito sangue seco sujando as vestes dele. No momento agora, quando ele tá lutando, dá pra ver que do sangue da arena e até mesmo de um corte que ele fez no próprio peito, saem dezenas de fios, como cordões de sangue, que ficam esticados nos dedos dele como se fossem fios de uma marionete. E fica se conectando nos dedos da mão dele e também na adaga que ele usa, uma adaga ondulada. Ele tá com uma postura quase relaxada, assim, ele fica com uma postura quase elegante, com os pés juntos e a mão estendida como se fosse controlando o sangue com uma marionete e com a adaga para baixo. A batalha, apesar de aparentar um pouco desbalanceada, ela é intensa. Os membros do Templo dos Ossos vibram diante de cada soco, cada chute, cada corte e cada sangue que alimenta o chão da arena. E enquanto a batalha está acontecendo, e enquanto Hesk e Velcor fazem suas apostas, vocês dois que estão na arena, aliás, que estão na arquibancada, vocês sentem
uma presença gélida chegando no degrau de trás de vocês. Como se a presença de alguém que chegasse, se assentasse, emanasse uma aura gélida. E essa pessoa que sentou atrás de vocês diz: Ah, esses são os famosos pupilos de Shao Kahn. Bem, eu quero ver o que o amigo de vocês é capaz. Se ele constantemente contrata vocês, devem ter algo de especial. Quem é essa pessoa, o mestre? Você olha pra trás pra ver? Sim. Você vê um homem. Na verdade, você não vê o rosto dessa pessoa. Você vê um homem. Você percebe que é um homem. Mas a pele das mãos dele são as únicas partes que estão expostas. O restante é coberto por um capuz roxo e escuro. E o rosto dele fica por baixo desse capuz sombrio. De forma que você não consegue ver o rosto. Vocês já viram ele várias vezes, porque esse é o contato que costuma recrutar vocês para levá-lo até Shao Kahn. Vocês não sabem o nome dele, vocês não sabem nada sobre ele. Vocês sabem que ele aparece, entrega a mensagem, o serviço e desaparece. Beleza. Então, só pra eu entender, sempre que ele aparece quer dizer que tem uma mensagem do Shao Kahn, é isso? Exatamente. Beleza. Então, quando eu percebo essa figura chegando e eu noto quem é, eu digo o seguinte: observe os movimentos de Claude e irá entender por que Shao Kahn nos tem em estima, mensageiro. De fato, nunca pude vê-los em ação. Vamos ver. Claude, supondo que essa seja a sua vez de atacar, você pode fazer um movimento para acertar o Shao Kahn. Com certeza, mestrinho. Tirei 23. Certo. 16. Como a batalha já estava acontecendo, eu imagino que seja sangue pela arena. Muito. Então, de todas as poças do sangue, vem meio que saindo fios que vão se enrolando nos braços dele, nas pernas, vai começando a apertar e jogar o corpo dele para baixo. Como ele é maior que eu tento fazer ele ficar numa altura mais acessível. Eu saio correndo para cima dele, eu meio que passo em uma rasteira por baixo das pernas dele, eu subo em cima das costas dele, eu coloco a minha mão em cima da cabeça dele e eu quero arrancar todos os fluidos da cabeça dele pelos olhos e pelo nariz e pela boca. E eu vou matar ele. Você vai matar ele. Então, nesse instante que você tá lá, e nas costas dele, você ouve alguém gritando da plateia: acaba com ele! E então você puxa e tira todos os fluidos saindo pelos olhos, nariz, boca, a orelha dele estourando. Ele simplesmente cai ajoelhado e cai pra frente. E eu ainda falo: vitória perfeita. Nesse instante, o homem de capuz atrás de vocês diz: Ah, o seu amigo de fato é talentoso, mas é realmente uma fatalidade para o grandão. Enfim, ele tira do capuz, aliás, do casaco dele, da capa dele, um pergaminho e estica pra frente, entre o Resk e o Velcor, para que um dos dois pegue a mensagem. Eu pego. Ele diz: como sempre, não se atrasem. E ele se levanta. A batalha acabou. O corpo do Shao Kahn caído no chão. Algumas pessoas começam a se levantar. Algumas brigam com as outras por conta da aposta. Alguns amigos do Shao Kahn lamentam, olham pro Clot e fazem um movimento com a mão, como se cortasse a garganta, dizendo: você vai pagar pelo que você fez. E assim se encerra a batalha. Quem ameaçou o Clot aí? Vamos matar esses caras que ameaçou o Clot? Foi um grupo de pessoas da multidão ali, um grupo de pessoas aleatórias. São quantos? É um cara só que fez isso. Ah, Yoshi. Ele tá num grupinho, mas foi só um cara que fez isso. O Yoshi agora
Foi um cara só que fez isso, mas ele já tá pedindo desculpa. Então eu vou enfiar minha mão, pegar a coluna dele e arrancar pra fora, assim, a espinha dele inteira. Você vai até ele e vai fazer isso. Exatamente. De graça, assim. Enquanto ele faz isso, olhando pro Clot, ele é um cara que tá sem camiseta, careca, só usando calça, várias tatuagens no corpo. Ele tá sentado assim, enquanto os amigos dele estão assim, atrás dele. Ele olha pro Clot, fica encarando, e quando o Clot olha pra ele, ele faz esse movimento, dizendo que ele vai pagar. Ele corta a garganta assim, em um gesto de ameaça. Nesse instante, Velcor vê isso e vai voando em direção a ele, certo? O Velcor não voa. Ele tem asa de galinha. É o vampiro galinha. Ele pula e plana, assim. Chegando em frente, ele enfia a mão inteira dele com aquelas garras sinistras no meio do estômago dele, atravessando vísceras e órgãos sensíveis, e chega até o fundo, até segurar a coluna dele. Quando enfim ele segura a coluna dele, ele põe a mão esquerda em cima do ombro direito dele e puxa com muita força a espinha dele pra fora, fazendo destroncar ele, sair costelas pra fora, arrancar a coluna, se desprender do corpo, órgãos caírem no chão e o crânio sair junto da pele dele. Você arranca a costela dele, ele solta sangue pelas entranhas e ele nem mesmo se levanta, ele já estava sentado, o corpo dele permanece ali, caído. Os amigos olham assim pra você, intimidados, e alguns hesitam e outros simplesmente ficam com uma impressão de estarem perguntando: por que isso? Diante dessa cena, os amigos dele só olham assim, até que um diz: Não vale a pena. Ele era um escroto de todo modo. e eles viram as costas assim e saem. Não há lealdade nesse lugar. Eis que você recebeu e segurou o pergaminho, certo? Que está com você. Um de seus amigos está se alimentando, fazendo o café da tarde, enquanto o outro está na arena. Depois que o Clot terminou o combate, o que ele fez? Eu fui até o corpo dele ali, que eu tava ali em cima, saí ali de cima dele, né? Eu meio que puxo de volta uma parte do sangue dele pra o meu estoque aí, pra não ficar sem durante os combates, né? E aí eu vou limpando as mãos assim e caminhando até vocês, que eu vejo que o mensageiro chegou também, né? Tá bom, então dessa forma eu quero ler o pergaminho, então, mestre. O pergaminho traz informações sobre um local de encontro e um horário de encontro para vocês estarem com Shao Kahn. A mensagem foi escrita num código secreto que só vocês conseguem entender. Então para você é fácil entender que diz para vocês encontrarem com ele no mesmo local de sempre, nas masmorras do Palácio Imperial, à noite, no mesmo horário de sempre, que você também já sabe qual é. Baseado no horário em que vocês estão aí, seria mais ou menos umas 4 da tarde, vocês teriam que sair logo, porque, vamos supor, seria mais ou menos por volta de umas 8 da noite que vocês deveriam encontrar com ele. E seria uma longa jornada, vocês não estão perto do Palácio Imperial, vocês ficam fora da cidade. Beleza. Quando o Clot se aproxima, então, eu terminando de ler o pergaminho, eu informo o seguinte, né? Shao Kahn nos chama. Temos trabalho a fazer. Vamos pegar Velcor e nos dirigir ao palácio. Perfeito, eu tava mesmo querendo um pouco de ação, isso aqui tá muito chato. Velcor termina de se alimentar, e os dois se aproximando dele, e fala... Percebe assim um pergaminho nas mãos do Hist e fala: Espero que seja um alimento melhor do que essa porcaria. Vocês partem então de imediato da Vila dos Ossos e caminham algumas horas para chegar na cidade imperial. O caminho, em sua maior parte, é por uma estrada árida, iluminada por um céu
cor púrpura, com um horizonte que ele é melancolicamente belo. Uma faixa de luz laranja no horizonte ilumina vocês enquanto vocês caminham nas trilhas da montanha Leishan. Vocês avistam um grande portão da cidade imperial. Ele é construído com pedras brancas e ornamentos feitos de jade e tons avermelhados. Os telhados possuem quedas d'água tão curvos que expressam quão majestosa é essa cidade. Mas vocês não vão pelo portão. Para chegar no ponto de encontro, vocês usam uma rota que só vocês conhecem. Ao invés de entrarem pela cidade imperial e irem pelas ruas, vocês cruzam uma fenda entre a muralha, chegando a uma escadaria. Quando vocês descem essa escadaria, vocês saem no sistema de esgoto da cidade. É o caminho que vocês fazem comumente para encontrar o suposto mestre de vocês. É um caminho já familiar para vocês. Túneis, passagens, vocês vão passando por cada túnel embaixo da cidade até chegar a um piso batido de pedra. Ali vocês sabem que vocês não estão mais no esgoto. Vocês já estão pisando em solo imperial. Passam por catacumbas, masmorras, algumas grades, até que vocês começam a ver alguns lugares que possuem grades, gaiolas, pessoas caídas, presas, e até alguns corpos esquecidos de prisioneiros que alguém provavelmente esqueceu de alimentar. Essa parte que vocês estão já é dentro do palácio, mas é um lugar pouquíssimo vigiado e fica num lugar muito profundo do subterrâneo. Vocês chegam então no lugar marcado. Assim que entram, vocês veem uma passagem linear como uma ponte. Dos dois lados dessa passarela, dessa ponte, vocês veem um líquido esverdeado que borbulha como se fossem duas piscinas. As paredes desse lugar que ali enclausuram, elas estão sujas de limo e sebo. E no alto, no teto, vocês veem correntes com ganchos pendurados, todas com a ponta suja de sangue, como se várias pessoas já foram penduradas ali naquela sala. Assim vocês chegam no lugar de encontro, a tão conhecida Piscina da Morte. Quando vocês vão chegando, vocês veem aquela mesma figura, um homem de casaco, aliás, de capa e de roupas roxas, com o rosto escondido pelo capuz, onde no lugar do rosto vocês veem apenas uma sombra, e atrás dele vem chegando um homem alto, forte. Ele usa uma máscara de uma caveira, uma roupa imperial, uma capa vermelha, e ele carrega um martelo muito grande. Eis aí o mestre de vocês, Shao Kahn. E então, conforme ele chega, ele diz: Meus combatentes. Eu faço uma reverência pra ele, assim, quando ele chega. Cara, o Hesky, ele não é muito de conversa, então ele evita falar se não for extremamente necessário. Ele faz uma mesura, se curva de leve e fica esperando as instruções do Shao Kahn. Velcor já é ele também é um ser muito calado, muito misterioso. E ele não é de se curvar pra ninguém. Ele fala também só quando é necessário. E ele é mais um matador mesmo. E provavelmente ele tenha sentimentos até mesmo de querer matar o próprio Shao Kahn, se ele tivesse a chance. Certo. Vocês sabem que Shao Kahn já há um tempo vem conspirando a morte do rei Onaga. Apesar dele ser um conselheiro confiável pro rei, ele acredita que Onaga perde muito tempo com algumas coisas e é muito lento para agir. Então Shao Kahn percebe que o rei, ele tá atrasando o progresso da Exoterra. E então ele diz: Finalmente chegou a hora de colocar o plano em ação. O rei Onaga irá servir um banquete para negociar a conquista de mais de umas de suas Kamidogos. Essa é a oportunidade perfeita para matá-lo. Mas como sabem, o maldito é imune a qualquer feitiço e seus soldados são imortais.
Um ataque direto seria ridículo. Uma loucura. Existe uma saída. Eu venho pensando e arquitetando com os meus sacerdotes e concluímos. Existe um jeito de envenenar Onaga. O meu alquimista possui uma receita de um veneno que pode exterminar qualquer ser com alma. Mas ele já deveria estar aqui. Aparentemente, pelos que meus espiões disseram, ele desapareceu nos arredores da Floresta Viva. E é aí que eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês entrem na floresta e tragam ele para mim. Ele é o único que pode finalizar essa poção, este veneno, para matar Onaga. Vocês entendem a relevância disso? Então, eu olhei com as mãos pra trás, ainda só ouvindo, eu falo: Eu entendo, general. E pode ter certeza que eu vou fazer tudo como dispor para cumprir suas ordens. Eu espero que o silêncio de seus amigos seja compadecendo da mesma resposta que a sua. Desafiar o Naga. Isso sim é interessante. Mas eu gostaria de fazer isso sozinho. Você acha que daria conta de Onaga? Se você acha, isso mostra como eu estou contando essa missão a seres tão ignorantes. É isso mesmo, vampiro? Ele não responde nada. Ignore o que o tolo diz. Todos nós sabemos que ele é como um cão na coleira. Basta direcioná-lo ao alvo certo, general. Espero que você esteja certo de levá-lo na missão, Claude. Por mim, ele seria o primeiro a mergulhar nas águas da piscina da morte. O vampiro abre um sorriso, imóvel, parado como uma gárgula assim, olhando o Shao Kahn, como se esperasse isso no futuro, uma luta entre eles. No mais, eu mantenho a minha recompensa para vocês. Se vocês conseguirem trazer o meu alquimista, terão um lugar na minha corte. Pois se isso for cumprido, eu garanto, antes que a próxima lua surja, eu serei imperador da Exoterra. E terei vocês ao meu lado. Eu posso contar com vocês? Sim, general. Você tem um serviço, Shao Kahn. Para matar o Naga, você pode contar comigo, Shao Kahn. Ele olha profundamente para cada um de vocês e repete: Não se esqueçam, cumprindo a missão, vocês garantem um lugar de glória ao meu lado como imperador. Vocês ouviram? Se estão prontos, o meu sacerdote irá levá-los até o lugar que precisam estar. Eu estarei aqui aguardando. E entendam, eu não quero esperar muito. Nesse instante, o sacerdote, ele vai até o centro, ele faz alguns movimentos e um portal surge. Um portal avermelhado. As águas começam a balançar e as correntes começam a ser atraídas em direção a esse portal, como se ele começasse a sugar tudo. E então o sacerdote diz: Podem entrar assim que se sentirem prontos. eu vou indo na frente. Vocês entram então nesse portal, vocês sentem a pele de vocês queimando, ao mesmo tempo que o interior do corpo de vocês é como se congelasse. É uma sensação de dualidade de temperatura. Conforme vocês entram no portal, basta uma questão de segundos para que vocês se sentam desorientados, caindo em um outro lugar. Vocês se sentem um pouco confusos, a visão é turva, mas não demora muito para vocês se acostumarem e perceberem que, num instante, vocês estavam no salão das piscinas da morte, e agora vocês estão em um outro lugar. O silêncio paira. Vocês respiram um ar puro. A umidade é clara. Vocês sentem, nesse mesmo instante, é como se a temperatura desse lugar fosse muito mais alta do que de onde estavam. Como se fosse um local tropical. Vocês podem ouvir o barulho, o som de folhas, de insetos,
de serpentes, vocês estão, nesse instante, na floresta viva. O lugar é silencioso. Uma neblina fina permeia pelo chão. Se vocês olharem para os céus, o que daria lugar às copas das árvores, na verdade, é um emaranhado de galhos secos, tão complexo que não permite nem que a luz das estrelas ou da lua penetre e chegue no chão. É uma escuridão. Conforme vocês tentam acostumar a visão a esse lugar, aparentemente é como se vocês sentissem que estão sendo observados a cada instante. Em várias árvores, nos troncos, vocês conseguem notar como se fosse um rosto olhando para vocês. Como se alguém tivesse cravado com uma faca o rosto de um monstro em cada uma das árvores. Depois de sair do portal, eu espero ali o Velcor, né, que foi o último, falou: Velcor, se você continuar desafiando o general, não vai acabar bem pra você. Então eu sugiro que comece a obedecer por enquanto. Quer dizer que você nunca quis enfrentar o Shao Kahn, Clote? Todas as coisas têm uma hora certa. E eu não julgo que essa é a hora certa. Vocês sabem, eu odeio mestres. Mas Shao Kahn nos dá certa liberdade. Então eu o tolero. Eu apenas o tolero porque ele nos dá bons alvos para matar. Caso contrário, eu já teria arrancado a cabeça dele. Talvez eu faça quando matarmos o Naga. Bom, eu não vou falar isso, afinal. Isso seria conspiração e... uma conspiração já está de bom tamanho pra mim. Eu aposto 10 peças que Shao Kahn mata Velcor em um movimento. Eu diria 2, talvez 3. Eu sou o profetizado Deus do Sangue. Aquela criatura efêmera jamais chegará à ponta de minhas asas. Deus do Sangue, tudo que você faz é chupá-lo. Do silêncio da floresta ecoa um rugido. eu vou... A gente tem alguma direção, alguma noção de pra onde a gente tem que ir? Vocês precisam encontrar o alquimista, que por algum motivo desapareceu nessa floresta. Tá, mas tipo, a gente consegue ver algum rastro? Ou a gente sabe alguma direção, tipo, que a gente sabe, sei lá, ele tá na parte norte da floresta, alguma coisa assim? Existe alguma rota conhecida na floresta? Não. A floresta, ela não tem rotas nem caminhos. Mas vocês podem fazer um teste. Sobrevivência com que habilidade? Habilidade. Eu tenho um dado e eu tirei 6 total. 6. 6 também. Eu poderia rolar com manha, mestre? A própria perícia diz aqui, ó, rastrear pistas e pegadas também tá dentro da manha. Então você pode. Você pode rodar 2 dados, então. 17. Você, apesar de provavelmente nunca ter estado na Floresta Viva, você começa a notar algumas marcas no chão. E aí você começa a perceber que existem pegadas marcando a terra. Gramas que foram pisadas, matas que foram cortadas, e você nota uma trilha. Uma trilha fácil para você de seguir. E você conseguiria conduzir facilmente o grupo dentro dessa trilha. Beleza. Eu encontro a trilha e eu começo a seguir. Conforme eu vou seguindo e percebendo que existe algo ali que poderia ser um indício do nosso alvo, eu falo pros meus companheiros: por aqui, espúrios. Vocês vão caminhando, então, por essa floresta, em meio ao silêncio, ouvindo rugidos ao longe, até que então, essas pegadas que você foi seguindo, elas saíram em um lugar que todos vocês conseguem ver como se fosse um amontoado de gravetos queimados no chão, como se fosse uma fogueira que foi apagada. Tem algum sinal de sangue?
Eu não vou te dar de bandeja, mas você pode fazer esse teste. Eu tirei um 6 total. 6 total. Você sente o cheiro de sangue. E você sente a presença minuciosa de sangue perto de uma das árvores. Podemos dizer, que fosse uma árvore à direita. Eu começo a me concentrar assim, eu começo a mexer nos dedos e vem vindo um fio de sangue desse lugar até o meu dedo e eu começo a enrolar no meu dedo assim e eu vou seguindo o fio. Você vai seguindo o fio até essa árvore, certo? Você vai até o sangue, é isso? Uhum. Conforme você se aproxima, então, da origem desse sangue, você vai se aproximando de uma árvore. E você percebe que tem uma faca enfincada nessa árvore. Você chega perto para analisar essa faca? Primeiro eu vou falar. Vejam, encontrei uma adaga. E aí eu vou dar uma olhada na daga, né? Olhar ali o que tá enfincado em alguma coisa ou é só na árvore, assim? Tem alguma coisa prendendo? Somente na árvore. Você percebe, conforme você se aproxima, você tem que estar bem perto para perceber. Essa adaga, ela é feita de ossos. Ela não é uma adaga feita de lâmina, mas de osso. Como se fosse esculpida com osso e um espinho. Uma lâmina de osso. Tarkatans. Fiquem atentos. Você está perto dessa árvore, certo? Sim, senhor. Conforme você chega perto dessa adaga para avaliar, você rapidamente nota a árvore como se o tronco dela se abrisse em uma boca e ela se desdobrasse tentando te engolir e te morder. Você se joga pro lado. Uma das partes da copa dela desce tentando te agarrar. Você consegue dar mais alguns saltos para trás e você se depara com uma árvore que tem um rosto vivo olhando para você enquanto ela ruge de raiva, sedenta pelo seu sangue. Maldita árvore. Acho que será tão fácil assim ter meu sangue. Tem algum indício de que tenha sido essa árvore que matou quem tava nesse acampamento, mestre? Não tem indício. A gente não viu nenhum corpo, na verdade, né? A gente só viu uma adaga com sangue. Mas a adaga é tipo uma adaga feita de osso, é tipo um osso de braço de Tarkata mesmo? É uma adaga feita de osso usada por Tarkata. Como se fosse uma adaga ritualista. Tem algum rastro de quem quer que estivesse nesse acampamento? Conforme você continua analisando aquelas suas pegadas e você viu a fogueira, você vê que a partir dali, mais 3 pegadas surgem, seguindo em direção à floresta dentro. Tá, pera aí, só pra eu entender. O rastro que chegou até esse acampamento era de quantas pessoas? Uma pessoa. E aí daqui surgem 3 pessoas saindo. Pelos rastros, daria pra eu conseguir identificar se houve algum tipo de combate? Você conseguiria. Você consegue nitidamente perceber. Ela chegou, ela seguiu o caminho, as outras 2 surgiram de troncos, como se tivessem levantado e seguido o caminho junto com essa outra. Você percebe, conforme você vai vasculhando melhor, você percebe, vamos dizer assim, dejetos e rastros de quem ficou acampado por aí. Se alimentaram por ali, então você encontra alguma coisa caída no chão. Você percebe que eles ficaram por ali há algum tempo, mas você não encontra nenhuma mensagem, nem nada do tipo. Parece que se encontrou com alguém aqui. Me seguiu. Mestre, a gente tem uma noção se esse caminho que ele tá seguindo leva a algum local específico? Tá indo em direção aonde o Shao Kahn tava, por exemplo? Não tem como saber. É uma mata muito densa. Esse senso de localização não tem como você saber. Não tem como ter. Beleza. Então eu vou seguindo Então, Hesk, você vai liderando o bando. Conforme você vai caminhando pela trilha, seguindo essas pegadas, vocês percebem que as matas vão se fechando mais e de tempos em tempos vocês acabam tendo que desviar de algum galho que desce num mergulho tentando pegar vocês. E vocês vão se desviando.
Pra vocês é fácil desviar desses mergulhos, desses ataques das árvores. Elas não são tão rápidas. E vocês continuam ouvindo aqueles rugidos. Faz um teste pra mim de manha, novamente, Hesk. Você tá fazendo pelo grupo, tá? Total 10. Você vai, então, caminhando e você percebe em um determinado momento que tem algo de errado. De acordo com o padrão de como vocês vinham vindo, você percebe que nesse instante as pegadas pararam. E ali onde elas pararam, elas se mexeram um pouco, seguem em direção a um caminho. Só que nesse meio que elas pararam, você vê que tem um fio esticado entre duas árvores, bem perto do chão. Eu paro. É uma armadilha, nitidamente. Nitidamente. Eu paro a uma. Eu parei em cima da armadilha, você disse? Não, você parou antes. Tá. Você parou a 2 metros dela. Ainda é perto, mas você não parou em cima. Tem algum indício de que alguém tenha caído nessa armadilha? O cabo tá esticado, a corda tá bem esticada. Dá pra eu ver o que essa armadilha faz? Tipo, seguindo o cabo com os olhos, ver se tem alguma coisa ligada mecanicamente a ela? Como você percebeu, você consegue notar que tem um tronco de árvore pendurado num pêndulo, amarrado em uma das árvores. Tá. Eu não vou fazer nada, não. Eu olho pra essa armadilha, então, eu aponto pra linha, e aí eu falo pro Clot e pro Velcor. Armadilha. Cuidado aqui. Bem observado. Sabem que estão sendo seguidos. E conforme a gente vai andando, mestre, eu queria meio que ficar de olho pra saber se a gente tá sendo observado ou seguido também. Boa. Tá. Beleza. E eu falo isso pro grupo, né? Seguindo o que o Velcor falou. Talvez saibam e estejam também nos observando. Vocês continuam seguindo as pegadas? As 3 pegadas? Clot e Velcor, façam um teste de poder. Poder bruto. Tirei um 9. Tem um crítico. 14. Velcor, você sente a distância, uma distância de longe, mas se aproximando, o cheiro de sangue fresco e de calor de ser vivo, logo adiante. Sinto o cheiro de comida. Eles estão à frente. Ele já entra em posição de caça, assim. Um Velcor. As asas dele meio que se arqueiam pra trás. As asas, né? As garras saem, assim, das mãos dele. As veias começam a pulsar no corpo dele, esguio e forte. Ele faz feição de que vai avançar. Lembre-se de que viemos resgatar o alquimista. Ele não é comida, idiota. Eu diria o mesmo para os que estão com ele. Eu quero ficar furtivo. Tipo, meio que me esconder em uma sombra nesse momento. Então, mecanicamente, o que eu faria, né? Eu rolaria a manha. Mas aí o poder dele seria se esconder em uma sombra e se mesclar a ela. Tirei 11. Você consegue ficar no modo furtivo. Eu me escondo dentro da sombra do Clot. Tipo, agora o que acontece? Eu meio que desapareço. Eu entro no chão e meu corpo meio que toma a forma da sombra do Clot, seguindo os passos dele, mas no chão. Essa é meio que a ideia. Certo. E você, Clot, o que pretende fazer? Eu faço assim, depois que o Risk se esconde, eu só faço uma, assim, com os braços pra frente, do lado do corpo pro Velcor, e falo, vá na frente. Ele nem precisa falar. O Velcor já tá caminhando, babando, com os olhos escuros no meio dessa mata sinistra, em direção ao cheiro de sangue. Velcor então toma a frente do grupo e vai avançando, e você começa a perceber o clarão do fogo no meio dessa floresta, como se fossem tochas iluminando um acampamento. Você começa
Vocês, aliás, começam a ouvir, conforme se aproximam, as vozes estridentes dos Tarkatans, enquanto eles conversam e falam, como se eles não estivessem preocupados de se esconder. Eles são um grupo de Tarkatans porque tem muitas tochas ou parece ser só 3? Pelo cheiro que você sentiu, é mais de 3. A gente conhece o alquimista, a gente sabe se ele é um Tarkatan? Não, vocês não perguntaram. Qual é a relação da galera da Exoterra, ou a nossa relação com Tarkatans, por exemplo? A Exoterra está em completa ordem. Todos estão obedecendo ao soberano Rei Onaga. Existem grupos que se rebelam contra ele, como sempre existe contra reis. Então, não existe uma uniformidade. Bom, eu acho que você pode ir lá e tentar sentir o cheiro. Alquimistas normalmente sempre têm cheiros estranhos. E você já se provou ter essa aptidão, Velcor. Não se preocupe, eu e Risk estamos aqui para te dar cobertura. Segue em frente, sentindo o cheiro de tudo que tá ao redor e observando com os olhos dele como abismos profundos. Isso você segue, né? Você avança. Sim. Legal. Eles percebem você se aproximando, então. Uhum. Eles notam assim, começam a ouvir barulhos vindo da mata e começam a olhar na sua direção e falar: Alguém se aproxima. Alguém está vindo. Eles começam a se preparar, alguns pegam facas, outros já preparam suas garras e ficam olhando, e um deles diz: Protejam o alquimista. Ele não pode ser levado. Ele aponta pro alquimista quando fala proteja o alquimista. Eles não falam: proteja o alquimista que está ali. Não. Proteja o alquimista, aquele ali de roupa verde. Vai que, né? Nunca se sabe. São quantos? Agora que você se aproxima, você vê que são 5. Finalmente eu vou saciar minha fome. Eles se viram então pro lado de onde Velcor vem se aproximando e ficam todos em posição de ataque. Ele olha assim pro primeiro que tá mais próximo dele e fala: Espero que você não seja o alquimista. Ele veio atrás do alquimista. Iniciativa. Eu tirei 5. Bom, Velcor abre os braços e fica esperando. Eu tirei falha crítica. 12. Primeiro é o Husky. Eu quero atrasar a minha iniciativa pra atacar um inimigo que vem atacar o Clot. Beleza. Então você vai atrasar a sua iniciativa, certo? Isso, exato. Então, meio que assim, eu vou preparar a minha ação. Quando algum inimigo vier atacar o Clot, aí eu vou atacar ele pra impedir o ataque, entendeu? Certo. Um Tarkatan vai se aproximando de Velcor, e para que ele não se aproxime, ele vai te dar um aviso, Velcor. Ele vai somente atirar um espinho na sua frente, no seu pé, dizendo que você não é bem-vindo aqui e que você não deve se aproximar. Então ele atira um espinho no chão e diz: Não se aproxime. É isso, eu posso responder com uma ação livre, né? Pode. Responder pode. Falar é livre. Eu vou dar só um passinho pra passar na frente desse espinho com os braços abertos, com um sorriso maligno, aberto, os olhos como fendas escuras, olhando todos eles. E ele começa a babar, como quem estivesse pronto pra se alimentar. Até parece. Então, um deles vai atirar em você. Agora, o próximo aqui. Ele vai atacar você à distância. Eu tirei 12. 10. Ele atira contra você com os espinhos que saem do braço dele. Você fecha a sua asa pra se defender. Apesar de você não levar um dano muito, muito forte, isso ainda machuca a sua asa. Você sente o espinho perfurando ela. Você toma 2 de dano. Eu vou usar uma manobra, vou passar essa rodada usando um ataque concentrado. Ok. Esse outro vai atacar também de longe o Velcor. 19. Beleza. Dessa vez eu vou usar uma defesa especial. Nossa, que horrível.
Nossa, tomou uma baita. Ele pega no seu tórax e te perfura. Escorre sangue de você. Maldito! Você toma 8 de dano. Machucou muito. Ixi, o Gabriel vai de fatality daqui a pouco. De fatality. Vendo que esse aqui, esse Takatan, vendo que ele já sofreu dano e percebeu o recado, e vai dizer: recue agora! Não entre no nosso acampamento! Agora é você, Velcor. Eu vou atacar com um ponto de ação aqui. Esse alvo que me acertou. Qual deles? Aquele que me bateu muito forte. Ele só vai voar, bater as asas em direção a ele com uma garra levantada e vai enfincar no crânio dele e tentar puxar o cérebro dele pra fora. Nossa, velho, cara, tem que ser muito bom pra conseguir arrancar o cérebro. O cara é assassino, mercenário e cirurgião em horas vagas. Nossa, foi muito mal usado. Vai pra 28. Um total de 28, 5. Tarkatan tirou 5. Escreve como você mata ele. Ele vai voar em direção a esse Takartan maldito que atacou um espinho nele e perfurou o corpo dele enquanto ele não tava olhando. Ele tira o espinho de dentro do corpo e voa na direção dele com a palma da mão esquerda aberta. As garras assim entram dentro do crânio dele de maneira poderosa, enfia lá dentro do rosto dele, a mão sacudindo, os dedos entrelaçando entre a pele dele, puxa o cérebro dele pra fora e arranca junto com o crânio pra fora. E eu como o cérebro dele e eu recupero o PV e PM pra cada 3 de dano que eu dei nele. Ele tinha 5 de vida. Bom, passado a primeira rodada e vendo que um dos irmãos de luta deles caiu, eles gritam: soltem a criatura! Vocês ouvem um rugido. De dentro de uma das tocas de Tarkatan, correntes se estouram. 2 Tarkatans voam lá de dentro e caem perto de árvores, e as árvores já arregaçam e engolem esses Tarkatans que seguravam as correntes. De dentro daquela toca surge então a criatura com 4 braços. É como um Tarkatan grande, porém com 4 braços. Uma aberração cruzando sangue de Shokan com Tarkatan. E eles dizem: soltem o Tarkokan! Vixe, se lascamos. É logo depois do Victor. O Velcor é o único que tá em combate até agora, então ele acho que se lascou. Eu deixei ele na frente pra se ele lascar mesmo. Foi de propósito. Ele vai solar, cara. A minha estratégia ainda é a mesma, então eu continuo escondido. Eu quero tentar atacar de surpresa alguém que venha atacar o hospedeiro da minha sombra. O Victor vai continuar segurando. Então agora é a vez do Tarkokan. Você tá lascado, cara. Você vai tomar agora. Eu vou usar 3 dados, já vou avisando. Uhum. E vai ter ataque especial. Boa porrada. Meu Nossa Deus, senhora. que dados são esses, cara? 1 e 2 aí. Tirei 22. Ele se aproxima de você, ele te levanta com 2 braços, enquanto com o terceiro braço ele desce um soco na sua cara. Você sente a pancada e você sente um dente seu voando. E ele te joga no chão de novo. Nesse caso você tomou 3 de dano. Uhum. E agora ele vai usar o membro extra dele. Ele vai tentar pegar você pelo pé e te bater no chão igual o Hulk fez com o Loki. 16. 32 pra defender. Eu vou me fechar com as asas, tá? Eu vou deixar ele me bater no chão, mas vou me fechar com as asas. Certo, então ele fica te batendo, mas isso não te atinge. Porque você tá fechado, protegido com as asas. Ele cansa disso e ele te joga no chão. Eu me levanto assim, finalmente um oponente digno. Esse próximo, ele vai atirar em você com um espinho. 9. Faz o ataque dos 3 de uma vez, eu acho. É tudo igual o ataque deles, né? O Gabriel defende os 3 de uma vez já também. 15. Tá, o próximo também já vai atacar com você. Vai fazer a mesma coisa. 13.
13 virou 10, você defende também. Uhum. O terceiro, ele não vai te atacar. Ele te dá uma chance de se render. Ele chega até você e diz: Renda-se agora! E nós deixamos ir. Vocês são a minha refeição. Bom, então nesse caso ele vai te atacar, né? Moveu. Falar é seu livre. Exatamente. Ele tenta descer Ele corre então em direção a você com a lâmina no punho, tenta te cortar e você consegue se esquivar. E ele dá um golpe no vento. Clot, sua vez. Eu vou me mover uma vez pra entrar em alcance longe deles, né? E vendo, aproveitando que eles estão todos ali distraídos com o vampirão, eu vou começar a pegar e sair. Eu corto meu peito com a adaga pra sair um pouco de sangue. Aí o sangue já vai começando a ficar na adaga. E eu vou pegar minha adaga e eu vou arremessar ela com esse fio. E manipulando o fio da adaga, eu vou fazer a adaga passar por 2 deles e fazer um ataque múltiplo em 2. Pode ser nesses 2 que estão aqui mais perto de mim. 31. Você lança então essa navalha de sangue e isso rapidamente passa pela garganta dos dois. Eles nem percebem o que acontece. Simplesmente eles estavam preparados em posição de ataque e do nada a cabeça deles voa pro céu e a garganta deles jorra sangue para todos os lados enquanto eles caem ajoelhados no chão. Eu faço a mesma proposta. Que tal vocês se renderem? Velcor, você será atacado mais uma vez pelo Tarkokan. Ele vai tentar pegar você com um dos braços para atacar com os outros. Esse Tarkatan vai atacar o Clot. Não, se ele vai atacar o Clot, eu vou atacar ele. Quando eu percebo que esse Tarkatan vai atacar o Clot, eu me desvencilho da sombra do Clot, salto meio que de sombra em sombra, assim, pulo pra sombra desse Tarkatan e surjo atrás dele. Eu puxo a minha adaga e eu tento cortar a garganta desse Tarkatan. Tirei 20. Então, esse Tarkatan vai correndo seco em direção a Clot, numa fúria para vingar os seus irmãos. No instante em que ele vai chegando perto, surpreendentemente, das sombras de Clot surge Risk, que pula por cima de Clot e, num movimento certeiro, corta a garganta do Tarkatan. Ele sufoca no próprio sangue, enquanto ele desesperadamente tenta respirar. E ele fica lá, agonizando, tentando ficar de pé. Ele ainda continua de pé, aguardando a sua finalização. Bom, quando eu surjo por trás de dentro da sombra de Tarkatan, o meu corpo, ele surge todo enegrecido, como se eu fosse um vão negro que absorve a luz no ambiente. Quando eu apareço, eu corto a garganta desse Tarkatan, o sangue dele começa a jorrar e a sombra desse Tarkatan começa a ser absorvida por mim. E conforme isso acontece, parece que a existência desse Tarkatan vai sendo absorvida da mesma forma. Então ele vai começando a secar, até que ele se torna uma múmia. Ele cai no chão e explode em pó, em poeira. Eu absorvi a vida dele. Ele vira uma poeira, se dissolve no chão. Agora, ele morreu, é a vez desse último Tarkatan que permanece de pé. Ele vai atacar quem tá mais perto dele. Ele avança e pula em cima de Velcor com suas lâminas para desferir um golpe em suas costas. Muito cansado de se defender, sem chance alguma praticamente. Ele tira 2 críticos. Caramba! No último segundo ele vira com uma asa já muito ofegante, cansado de bloquear tantos ataques poderosos na direção dele. Ele consegue se esquivar desse ataque. Você defende então o ataque dele, você se esquiva pro lado e ele cai um pouco no chão assim, debruçado, mas ele já se vira furioso numa tentativa de se vingar os irmãos caídos dele. Clot, sua vez.
Eu quero olhar pro Velcor. O Velcor tá como? Ele tá ali, vamos matar eles, ou ele tá já assim, ai, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Não, o Velcor não fica nessa posição de ai, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele luta até a morte em todos os combates, porque ele tem regeneração como poder, né? Então ele sabe que se ele cair, ele volta. Ele é meio que uma máquina de lutar, ele é meio que um cachorro fora da coleira mesmo. Tudo bem, então nesse caso eu vou atacar o mais fraco. Só ataque simples. Todo o sangue dessas criaturas que estão morrendo, dos Tarkans que estão morrendo, elas começam a escorrer pelo campo de batalha assim e vai formando vários fios, como se fosse uma teia de aranha. E eu quero que essas teias desses fios comecem a ir em direção a esse último inimigo. Foi 16. 18, na verdade. Ele morreu, né? Sim. Beleza. Então, esses fios vão em direção às pernas dele, que começa a subir pelo corpo dele, esses fios, e eles vão se enfiando na pele dele. E ele começa a ser manipulado por esses fios como se ele fosse uma marionete. Ele pega as próprias garras dos braços dele, enfia no próprio peito. E aí o Clot faz um movimento de pinça. E ele se corta no meio. Nossa. E assim, o último Tarkatan do acampamento cai, sobrando apenas o Tarkokan. Velcor. Acabou. Essa luta é minha. Ele olha assim pro Tarkokan e fala. Ele olha assim pros aliados dele lá atrás, fala essas palavras, volta pro Tarkokan. Você morrerá sob minhas mãos. Ele te responde com um rugido. Eu vou gastar 2 pontos de ação pra recuperar 20 PM. E vou atacar esse filho da mãe. 33. 25. Eu vou em direção a ele e com as asas eu enfio, com as 2 pontas das asas tem dois espinhos. Eu enfio entre as costelas dele e com as minhas garras eu enfio embaixo das costelas. E tento puxar as costelas dele pra fora do corpo. Você consegue fincar as asas, você consegue machucá-lo, mas suas costelas permanecem intactas. Mas ainda assim, você o machucou fortemente. Isk. Me aproximo do Clot e falo: 10 peças. E o Velcor acaba com ele em 3 movimentos. Eu aposto que ele cai em 2. E aí eu fico observando a luta. Não vai fazer nada? Eu tô postando agora, ué. Oh, meu Deus. Vamos descobrir agora então o que acontece com o Velcor. Obviamente, por você ter machucado ele, Velcor, ele vai revidar. Quero ver. Tô torcendo aqui, hein? Torcendo pra quem? Essa é a pergunta. Oxi, para o inimigo. Eu falei que ele tem que derrubar ele em 2 rodadas. 3-3-3. Se fosse 666 era bom demais. 21 no total. 29. Você defende. Ele tenta dar alguns socos em você e você vai esquivando de todos eles. Mas ele é persistente, ao ponto de que ele tenta te atacar novamente. Esqueci que ele bate 2 vezes. Ele tem um membro extra. 35. Você que falou pra ninguém se envolver. É. Muito bom. 33. Você tomou somente 2 de dano. Então, ele continua dando socos. Você desvia de vários, mas um você não resiste. E ele dá um gancho em você. Mas que tipo de gancho que é? Aquele que abaixa com o controle e dá o gancho mesmo? Exato. Aquele que no canto da tela alguém aparece e fala... Enquanto eu voo com o gancho dele no ar, eu bato as asas e giro, dando como se fosse um mortal, e olhando ele com os olhos negros e a feição completamente macabra. Vou em direção a ele e vou agarrar na garganta dele, tentar tirar toda a vida dele agora. Agora é o Clot. Eu vou falar: acerta mais um gancho. Não vai fazer nada, vai continuar apostando então, só. Beleza. Tá, Então agora... a luta do Mortal Kombat é X1 e aí tem eu e o Risk em cima de uma pilha de corpos sentado olhando assim. Perfeito. Esse é o fundo da perfeito. tela. Muito bom. Então Ai, agora cara. é a vez do Velcor. Cara, eu vou atacar ele com tudo.
Só que agora eu tenho 2 dados e ele tem uma perda. Tomara que ele não tenha mais pontos de ação. Ponto de ação ele tem, 22. 22. Ah, Gabriel, aí você me quebra. Caraca! Meu Deus. Eu vou devolver o golpe. Nossa. Ah, golpe de reflexão. Isso eu acho que me derruba, hein? Acho que eu perco 13 de vida exatamente quando... Ah, não, eu recupero vida quando é meu turno. Graças a Deus. Eu tô vivo ainda. Eu tinha recuperado 3. Eu vou pra 2 de vida. Nossa, eu vou tomar Fatality, galera. Agora o outro. Hesk, alguma coisa? Eu rolei 2 dados aí pra me esconder, eu usei manha. Você se esconde tranquilamente nas sombras. Agora é a vez de Tarkokan. Oh, Deus. Ele percebe que os dois estão assistindo. Ele olha feio e ele acha ruim. Ele até pensa em atacar vocês, mas ele sabe que é mais fácil primeiro eliminar esse e depois atacar os outros. Velcor, você vê ele indo em sua direção, nervoso, babando de raiva. Você derrubou aqueles que levantaram ele, os semelhantes ou meio semelhantes da sua espécie. Ele vai tentar em você um último grande ataque. 36. Rapaz, eu vou gastar tudo que eu tenho. Esses 5 pontinhos aqui, ó, tô nem vendo. 15. Fatality. Ele caminha em direção a você. Ele começa a desferir alguns golpes. Você vai defendendo um, defende outro, até que então ele pega você. Ele puxa você conforme ele coloca os dedos grandes que rasgam seu peito e ele te levanta. Ele pega a outra mão e coloca no seu pescoço. Ele olha para você. Ele rasga o seu peito. Os seus pulmões, as suas entranhas ficam à mostra. Ele pega com os outros 2 braços e arranca o seu braço, os seus 2 braços, e ele começa a bater na sua cabeça com os seus próprios braços. Você cai no chão. Ele rasga suas asas. Ele rasga elas, coloca no chão. Você já não aguenta mais de dor. Eu tenho, agora que ele já se divertiu e viu um pouquinho mais de sangue, eu tenho o bloqueio, eu vou usar, tá? Eu vou tentar proteção ele. Me responde uma coisa muito importante. Da minha narrativa toda, em que momento você interferiu? Eu só vou impedir a última parte mesmo, que foi onde eu interrompi. Você então está, Velcor, caído, sem os 2 braços, com a barriga rasgada e com as asas rasgadas, mas ainda está vivo. Afinal, isso é Mortal Kombat. Vamos lá, ó, então é 41 e é reflexão, tá? Então ele toma o dano da diferença. Ele pega você, ele te ergue, ele te rasga, mas quando ele ia arrancar os seus braços, ele rasga suas asas. Ele consegue rasgar suas asas, mas quando ele iria arrancar seus braços, os braços dele são amarrados pelo sangue, jogados para trás, e enquanto uma porção de sangue começa a passar pelo peito dele e cortar ele, e ele toma 5 de dano. Velcor perdeu a honra de ter suas asas. Ele é uma vergonha agora pros vampiros. Eu olho assim pro Risk e falo: Viu? Foram 2 movimentos. Muito bom. Agora eu posso atacar de novo? pode. Então ele vai virar pra você que interferiu e ele vai atirar é quase uma espada de espinho na sua direção. Em você, Clote. Perfeito. 33. É 42 mais 12, que eu vou usar 2 robustos em cima desses 2 críticos que eu tirei, então foi 54. 21 de dano. Quando ele joga esse espinho na minha direção, eu esquivo pro lado, faço esses fios irem na direção desse espinho, e eu faço meio que com um movimento circular, assim, a uma volta, e arremesso nele de volta o espinho. O espinho prende bem no peito dele. Ele dá um grito de dor. Ele pega o espinho assim, tira. E do peito dele escorre lentamente um sangue viscoso, vermelho, esverdeado. E agora é sua vez, Clote. Então, como ação livre, eu vou ali com os meus fios de marionete
E eu quero brincar de marionetista com o corpo do Velcor. Vou fazer ele ficar em pé, assim, os membros dele meio grudados com esses fios. Eu vou curar ele em um dado. Você cura 5 de vida. 5 de vida. Isso foi um PM. Beleza. E eu vou usar uma defesa total agora. Minha ação vai ser se defender. Risk. Vamos lá. Vou atacar agora dessa vez. Como é que eu tenho que recuperar aqui um negócio que eu tava escondido? Beleza. Agora eu vou atacar com 3 dados de novo. E ele vai ter perda na defesa de novo. 28. Aí eu uso ataque potente nesses 2 críticos que eu rodei. Aí soma mais 10 no dano. Descreve seu golpe nele, mas não como você finaliza. Eu saio correndo, a minha adaga em mãos, pra cima dele. Ele vai me atacar, me dando tentando me cortar com esses 2 braços que ele tem com as lâminas saindo pra fora. Eu desapareço em sombras e surjo de trás dele e eu cravo a minha faca no trapézio da criatura. Salto pra trás e desapareço em sombras de novo, voltando pra perto do Clot. Ele não percebe de onde veio o golpe. Ele fica procurando, machucado, ofegante, enquanto ele tenta estancar o sangue que escorre do pescoço dele. Ele está muito ferido, mas ele está de pé. E ele vai até o fim tentar levar todos vocês. Ele caminha, batendo descontrolavelmente com suas lâminas, tentando acertar qualquer coisa que for possível. Ele vai descontrolado até que então, conforme ele vai desferindo, ele desfere um golpe novamente em você, onde você já estava machucado no chão. Na verdade, agora você se regenerado, ainda onde tinha sido acabado de ser regenerado, você leva um corte muito feio no seu peito, novamente. Assim que ele não tem tempo para tentar te finalizar, ele só continua rasgando tudo à volta dele, descontrolado em raiva, num frenesi louco. Ele vira em direção, os 4 braços em direção aos outros 2 guerreiros. Em área. Um ataque em área. Eu tirei 32 mais 38. Esse é com reflexão, tá? Lembrando também. Tirei 24. Ele vai atirando espinhos para todos os lados. E vocês habilmente conseguem desviar de todos eles. Eu tirei 16 no dado. Então descreve como você mata ele. Quando ele começa a atacar esses corpos na minha direção, aquelas teias de sangue que estavam dominando, saindo dos corpos dos amigos dele, começam a entrar nos corpos deles para se levantar. Eles se colocam na minha frente, recebem essa parede de carne, recebem esses espetos e começam a correr na direção dele, e eu vou fazer os corpos deles se matarem ele, com as garras deles. Eles vão se levantando, sendo controlados por você, e vão saltando em cima do gigante. Ele bate em um, ele bate no outro, mas eles voltam como se fossem controlados e vão enfincando os seus espinhos no corpo dele, de forma que todos eles, como marionetes, vão dilacerando toda a carne dele. Ele vai se tornando um polígono de pele que vai caindo no chão, se desmontando. Cada membro dele sendo fatiado, até que não sobra nada. Apenas um amontoado de carne, de uma aberração da criação de um Tarkatan com um Shokan. O silêncio toma a floresta. Aqueles corpos no chão, sangue para todo lado. A floresta começa a arrastar alguns corpos e as árvores começam a comer os cadáveres, secos agora de sangue. À frente de vocês, um acampamento com algumas tocas feitas de galhos, panos velhos e ossos, e o silêncio. Eu olho pro Risk, que tá ali perto de mim, e falo: essa aberração nova até que deu uma boa diversão. Olha o que ele fez com o Feioso. Ele era mais forte do que eu esperava. Mas se não tivesse com tantos junto dele, eu teria vencido. Regenerando o corpo assim, em frangalhos. Falando com a boca meio torta assim, com a cara toda disforme, arrebentada ainda pelas lâminas, se regenerando lentamente. Sim, é claro que conseguiria.
Você é um tremendo de um guerreiro. Deixe de desculpas e vamos seguir com o trabalho. Onde está o tal alquimista? Use seu nariz, Velcor. Eles falaram pra esconder o alquimista quando eu cheguei. Então procure. Ele funga assim pelo nariz e começa a procurar. Vocês começam a procurar e não é questão de tempo. É questão de tempo, aliás, para vocês encontrarem. Ele não estava escondido de fato. Ele estava apenas abrigado dentro de uma das cabanas. Acorrentado, vocês encontram um humanoide misturado com um lagarto, com um reptiliano. Na verdade, um zaterrano, com roupas velhas. E quando vocês o encontram, ele diz: Quem são vocês? Seus salvadores. Afinal, o General Khan tem planos para você. O Senhor Khan, é claro. Bem, eu tinha um compromisso com ele. No entanto, como podem ver, eu precisei fazer alguns favores a esses nojentos Tarkatans. Bom, eles já não são mais um problema. Podemos indo? Você conhece que General Khan não é famoso por sua paciência. Acho que estou mais do que atrasado, não é mesmo? Vá na frente. Nós estamos aqui para lhe guardar. Sangue frio. Ele ajunta algumas coisas, alguns frascos, numa bagagem assim, como num saco, coloca nas costas. Ele é bem pequeno e ele vai andando. E ele diz: Venha. Há um portal por aqui. e ele vai guiando vocês. Vocês caminham por volta de uns 3 quilômetros mata dentro, até vocês saírem no local onde abre um portal. E ele diz: Este é o ponto de encontro do portal para encontrar com o Shao Kahn. Alguém gostaria de ir na frente? Eu vou na frente. Espere, amigo. Eu seguro ele pelo ombro. Você me deve 10 peças. O combate não acabou em 2 movimentos. No Velcor, você perdeu. Não, você não entendeu. Eu apostei em 2 movimentos do grandalhão. E ele derrubou o careca em 2 movimentos. Você tinha dito 3 movimentos. Acha que me engano? Agora vai se fazer de desentendido. Ótimo. Vamos em frente. Depois nós lidamos com isso. E apostou na minha derrota. Eu sempre aposto na escolha mais óbvia. Eu vou arrancar sua cabeça depois dessa missão. Vocês entram no portal? Sim. Vocês retornam pelo portal. A mesma sensação. Um frio gélido misturado com um calor que queima. Vocês se deparam com Shao Kahn e seu sacerdote das sombras ao seu lado. Rapidamente, o Zaterrano corre entre vocês e diz: Mestre, aqui está o que eu devia. Eu peço perdão pela demora. Eu fui atrapalhado por alguns Tarkatans. Ele estica assim um frasco com um líquido, um elixir cor avermelhado. Shao Kahn pega o frasco e diz: Muito bem. Eu entendo. Esses Tarkatans às vezes são um problema. Mas você sabe que eu não gosto de atrasos. Sim, mestre. Mas não estava no meu alcance. Eu pensarei se irei poupar a sua alma. Ele segura o martelo e ele diz: o Zaterrano diz: Bem, eu tenho algo que pode ser útil a você. Ele tira assim um pergaminho e entrega a Shao Kahn. Ele pega, abre o pergaminho e vocês veem os olhos de Shao Kahn ficando maravilhados. E ele diz: Então você descobriu como se faz? Ele diz: Sim! Finalmente!
O meu trabalho principal está concluído. Shao Kahn diz: Nesse caso, Onaga não tem chance contra nós. Ele pega, guarda o frasco, entrega o pergaminho para o sacerdote das sombras. O sacerdote passa por vocês e sai. No instante em que ele passa por vocês, Clot sente um frio na espinha, que mexe com todo o seu corpo, como se você sentisse algo fluindo dentro de você. E aí então Shao Kahn diz: Como eu disse, vocês terão um lugar na minha corte. Serão meus guerreiros eternos. Mas vocês sabem, eu não posso dar lugar a traidores. Eu não posso dar lugar àqueles que cobiçam poder. Eu preciso ser cauteloso. Não há chance para falhas. Não é mesmo, Clot? E devo dizer, general, eles serão receptáculos perfeitos. Então fique à vontade e faça como desejar, Clot. O Clot, a magia de sangue dele começa a ficar como se fosse uma névoa esverdeada além desses fios, e a boca dele se estende como se fosse abrindo pra baixo, assim, muito mais do que normal. E eu vou chupar a alma de vocês dois. Ele abre a boca assim, começa meio que a levitar. Ele suga a alma dele, nem fala nada. Sua ferocidade será usada de maneira melhor agora, seu verme. E ele olha pro Risk, fala: Você devia ter pagado as 10 peças. Eu vou pegar a alma dele também. Esk e Velcor, vocês sentem a energia vital de vocês saindo pela boca. Uma luz verde que sai, deixa o corpo de vocês e vai em direção à boca de Clot. O que fica para trás é uma carcaça vazia, que se ajoelha no chão e cai com um olhar vazio. Nesse instante, Clot suga a alma de vocês. Os olhos dele começam a brilhar, esverdeados. E no instante, todas as almas escondidas naquele lugar de sofrimento começam a ir em direção a Clot. E ele começa a sugar todas as almas que estão ali. E então, Shao Kahn diz: Este guerreiro irá servir. Um servo leal ao meu lado. Eu prometo que compro. Vocês estarão para sempre ao meu lado, lutando comigo, me servindo em minha corte. O Zaterrano alquimista diz: Um guerreiro perfeito. E devemos chamá-lo de Clot ainda? Shao Kahn olha bem para você, Clot, e diz: Não se trata mais de Clot. O erro é confiar nos outros, não é? Para que se lembrem disso sempre. Erga, meu guerreiro. Erga, Ermac. Nós seremos fiéis a você, general. Naquela noite, Shao Kahn envenenou Onaga. Ao lado de seu guerreiro Ermac, ele tomou a corte e passou a se tornar o imperador da Exoterra. Aquele reino que prevalecia sob ordem e tirania se tornou um reino de caos. Muitos apoiavam Shao Kahn, muitos odiavam Shao Kahn. O seu jeito de reinar, diferente de Onaga, não tinha ordem. Tinha opressão, tinha raiva, tinha punição. E o objetivo dele era claro, era apenas um. O que ele desejava era a conquista de todos os reinos.